Clube do Livro na Unicinos FM 103.3, também na TV Unicinos. O programa de hoje traz então as nossas discussões literárias sobre o livro As Intermitências da Morte, de José Saramago. E começo já dando então aqui o olá para a nossa bancada. Camila Keu, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Rodrigo de Oliveira, tudo bem, tudo tranquilo. Tudo certinho, leitura feita então para Saramago. Deu tempo. Que bom. Deu tempo, mas realmente foi uma leitura... Exige um pouquinho a leitura do Saramago, né? Até pelo jeito da narrativa dele, então a gente precisa ter um certo tempo para ler. Então, acho que essa é uma das primeiras recomendações para que as pessoas não se assustem e não desistam do livro, que elas façam essa leitura com tempo. Isso aí. Fernanda Schmidt, como é que está? Tudo bem? Boa tarde, Rodrigo, tudo bem? Tudo tranquilo. Gostou do Saramago também? Gostei, Mesmo a salva da Camila, assim, que tem que ser uma leitura tranquila, porque parece que a gente entra na mente do Saramago ali. Tem que acompanhar o fluxo, entender o que ele está pensando. Mas, enfim, a discussão vai... Isso aí. E Calbi Scarpato, tudo bem? Como é que está? Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, pessoal. Tudo bem, tudo tranquilo. Saramago lido, bacana. Eu já tinha lido ele, na verdade, quando eu dei ele de presente, alguns anos atrás, quando ele saiu. Aí retomei a leitura. Eu acho que daquela vez eu talvez não tivesse terminado ele. É legal que o Calbi Scarpato ele deu o presente e depois pegou de volta o presente para poder ler o livro, né? Como é que é, né? Presente para familiar, aí acaba acontecendo, né? Isso. Mas livro tem essa conotação também, né? Ele roda pela família, assim, é bacana. Bacana. Bom, e antes de a gente comentar então sobre As Intermitências da Morte de Saramago, a gente agora vai saber quem é o autor, quem foi então o português Saramago que escreveu essas Intermitências da Morte. Confere aí. José Saramago nasceu na aldeia de Azinhaga, em Portugal, no dia 16 de novembro de 1922. Filho de José de Souza e Maria da Piedade, o nome escolhido inicialmente para o futuro escritor seria apenas José de Souza. Porém, o funcionário do Registro Civil na época, por sua própria iniciativa, acabou acrescentando Saramago ao nome da criança, já que essa era a alcunha pela qual a família de seu pai era conhecida na localidade. Seus pais emigraram para Lisboa quando ele não havia ainda completado 2 anos. Fez estudos secundários, mas por dificuldades econômicas não pôde prosseguir. O seu primeiro emprego foi como serralheiro mecânico, tendo exercido depois diversas profissões: desenhador, funcionário da saúde e da Previdência Social, tradutor, editor e jornalista. Publicou o seu primeiro livro, Terra do Pecado, em 1947. Trabalhou durante 12 anos numa editora, onde exerceu funções de direção literária e de produção. Colaborou como crítico literário na revista Seara Nova. A partir de 1976, passou a viver exclusivamente do seu trabalho literário, primeiro como tradutor, depois como autor. Em 1998, recebeu o Prêmio Nobel de Literatura. Faleceu em 18 de junho de 2010, aos 87 anos, em Las Palmas, na Espanha. Clube do Livro, na Unicinos FM 103.3, também na TV Unicinos. O assunto de hoje é As Intermitências da Morte, do José Saramago. E agora a gente parte para os primeiros apontamentos, então, sobre esse livro. Começo com Camila Keu, então. E esse, na verdade, Camila, nem é o primeiro Saramago que a gente lê no clube, né? Não, a gente já tinha lido o ensaio sobre a cegueira, né? Numa temporada ainda que era apenas rádio ainda. Isso. Uma das temporadas iniciais, se não a inicial. E o que tu achasse, então, dessas Intermitências da Morte de Saramago? Cara, se a gente for fazer uma comparação, acho que o ensaio ganha com bastante folga, assim, do Intermitências, né? Isso não significa que ele seja um livro ruim. Não é isso. Ele é um bom livro, né? Mas eu me ressinto de algumas coisas, assim, nesse livro. Eu acho que ele começa bem, mas... acho que aquele final ali, mais dedicado à morte, a gente vai falar mais depois disso, mas enfim, a morte junto com o violoncelista ali, aquilo para mim perde um pouco do brilho do livro, né? Eu tava comentando lá na redação ainda, comentei com o Calbi, eu acho que se aquilo, e com a Fernanda, que se essa última parte fosse uma coisa independente, um outro livro, um outro conto, maravilha. Mas ele, no conjunto, acho que não me somou muito, assim. Mas eu acho que,
como sempre, o Saramago traz discussões bem legais e que tem a ver também com as questões dele, as coisas que ele defende, as questões ideológicas, filosóficas, ele traz essas discussões para cá. Então, a crítica que ele faz, né, a religião, as empresas, a monarquia, ao governo, a gente vai falar isso mais adiante, eu acho que são bem interessantes e dá para a gente entender como é que essas instituições, né, acabam se comportando a partir do momento que a morte não existe mais, a morte foi suspensa. E aí, como é que vai se virar esse mundo e como é que essas instituições também que compõem a sociedade vão se virar, né? Enfim. Fernanda Schmidt. Eu gostei muito do livro. Eu gosto particularmente do jeito que o Saramago escreve, assim, com as pontuações, né? Que ele brinca bastante com a questão de não colocar o ponto final. Às vezes, algumas palavras ele escreve com a letra minúscula. Por exemplo, Deus, ele escreve com minúscula. A morte entra ali um pouco na questão da história, né? Mas eu sempre fiquei questionando isso na escola, sabe? Por que eu tenho que botar um ponto final se aqui eu não quero? Talvez brincar, assim. Eu lembro que quando eu fazia poesia, quando a gente fazia poesia na escola, eu gostava porque eu não precisava botar ponto final, sabe? E daí eu me identifiquei com isso com o Saramago, assim, que ele também faz essa brincadeira e eu entrei um pouco, assim, também. Claro que isso dificulta um pouco a leitura. Porque que nem ali nos diálogos, a gente não tem outra versão, né? Então... Não tem as sinalizações, né? Porque os períodos são grandes, são extensos. E aí tu vai ter um ponto lá no final do período, mas enquanto isso tu já teve várias vírgulas pelo meio do caminho, né? E tu só sabe que abrir um outro diálogo quando tem a letra maiúscula. Isso. Pra que tu sabe, e tu tem que, claro, tem que estar muito ligado, né? Tu não pode estar fazendo aquela leitura por cima, que senão tu acaba perdendo e não sabendo quem tá falando, na verdade, né? Então tem que ser uma leitura calma e é sempre contínua, assim. Daí, às vezes, até... Eu tava lendo, por exemplo, aqui, daí eu tinha que ir embora, daí eu vou ler até o final da frase, e às vezes eu demorava pra chegar ao final da frase, né? Então tem que ter essa concentração, assim. É bom que te obriga também a ler logo, né? Ou pelo menos prever, né, até onde tu vai ler, né? Tem que fazer uma boa administração do tempo, né? Pra fazer essa leitura. Mas é bem bom, assim, eu gostei da história também, porque ela é bem dividida, assim, que nem a Camila falou, que tem uma parte ali no final, e daí quando tu tá ainda absorvendo o primeiro conflito ali, daí acontece outro conflito, né? Que é a volta da morte. Então era legal porque daí tu já tava acostumado com uma ideia, daí daqui a pouco ele vinha e mexia tudo de novo, assim. E daí até tu entender o que tava acontecendo também ficava um pouco de mistério, assim, o que será que vai acontecer? E daí também na questão, Camila até citou isso antes, de que forma a morte estava mexendo com as questões, tipo, com as funerárias, seguradoras, igreja, filosofia. Daí tu sempre, é verdade, imagina se isso acontece mesmo, como não ia interferir na nossa vida, né? E outra coisa que eu gosto bastante é o recurso da ironia que ele utiliza, né, bastante. Então tu também tem que fazer essa diferenciação ali, que tu tem que entender que aquela frase está sendo irônica, né? Então é uma leitura desafiadora, mas muito, muito legal, gostei bastante. Calbi Scarpato. Eu acho que sim, essa questão da ironia é uma característica do Saramago, né? Ele faz essa crítica, né, às instituições, como a Camila colocou, a Fernanda também. Monarquia, ele critica a imprensa, achei bacana também. É verdade, tinha esquecido dessa parte. Não, foi só um lapso, porque eu não esqueci disso. Talvez não é uma crítica, é um questionamento do papel da imprensa, né? Até da importância, daqui a pouco ele dá até uma relevância maior. Mas é verdade, ele é bem irônico em relação à imprensa, justamente, né? É muito divertido, acho que é bem sagaz. E sempre nessa questão da ironia, né? Eu acho que assim, no primeiro momento, a gente pode destacar isso, de ele ser nitidamente dividido em partes, o livro, que acaba, concordo contigo, que ele acaba um pouco perdendo no decorrer do livro. Até fecha melhor, a gente conversou na redação, eu e o Rodrigo. E tem essa questão da crítica, né? E também a narrativa dele, que é uma outra coisa que a gente comentou aqui entre nós na redação, que além da descrição dos fatos, ele faz essa conversa com o leitor, né? Então, que também é uma característica dele, mas fica bem marcado, assim. Para mim ficou bem marcado nesse livro, esses pontos que ele abre de interlocução conosco, né, com quem está lendo. Acho bem interessante, é uma questão de estilo dele, assim, que fica bem bacana, bem marcante, assim, nesse livro. Mas bom livro, gostei. Talvez ele não chegue no ensaio, né, sobre a cegueira, né, concordo também, mas bom livro, bacana.
Eu achei uma coisa interessante do Intermitências da Morte é realmente esse lance de ele ser em partes. Ele é um livro muito episódico. Então as coisas vão acontecendo e quando ela acontece, as situações se fecham nelas mesmas e são abandonadas pelo livro. Então, se no momento eu tenho um personagem, entre aspas, porque o livro tem pouquíssimos personagens, tem a Morte, que é um protagonista, ainda que no começo do livro seja um protagonista oculto, até que a Morte reapareça, né? Temos também o violoncelista também, que pode ser um dos protagonistas, mas até metade do livro temos figuras. Temos o primeiro-ministro, temos o rei, temos ali o chefe da TV, temos algumas figuras que aparecem, os camponeses, o vizinho que conversa ali com o outro. Poucas pessoas que são realmente que poderiam ser chamadas de protagonistas da história. São alguns joguetes ali que o Saramago coloca no meio da trama. E acho curioso porque realmente é episódico. Então, tem o episódio do rei, tem o episódio da TV, tem o episódio não sei o quê. Até metade do livro eu achei o livro fantástico. Eu achei realmente fantástico pelos dois motivos, né? Por ser realismo fantástico mesmo, por ser uma história fantasiosa que a Morte, ela tira uma folga e 7 meses ninguém morre naquele país. E é curioso porque a Morte continua matando em outros lugares, mas não ali, né? Então também tem todo um cenário curioso e diferente. Eu achei fantástica a história. A história pra mim é fantástica até o momento que o chefe da TV vai lá e fala e lê a carta que a Morte mandou pra humanidade. Depois disso, o livro ele cai muito, e cai vertiginosamente, assim, porque a história parece que tem barrigas. E as barrigas vão crescendo e parece que a história não anda. E a Morte, quando ela vira protagonista, eu acho que... Pra mim, bem ao contrário. Vai muito ao contrário. Quando começou a questão da Morte, deu, que legal, a Morte vai criar pernas. Né? Mas, e eu acho muito interessante a gente se questionar também, né, sobre a Morte, porque o que é o objetivo dela quando ela para de matar é mostrar que ela não é uma coisa ruim, né? Que, na verdade, a Morte é uma coisa boa. Então ela quer se livrar dessa imagem de... Se não uma coisa boa, uma coisa natural. Natural, necessária, talvez, né? Mas eu acho isso, né? A questão das diferentes visões, né? O que me chama a atenção, e por isso eu concordo com o Rodrigo que a primeira parte é fantástica, é disso que a gente colocou de a gente devagar do que aconteceria, sabe? Em cada um dos segmentos da sociedade, vai, enfim, como eu falei, da imprensa, vai das agências funerárias, da religião, enfim, como cada um desses iria abordar. E eu acho que isso poderia, da carta do primeiro-ministro em diante, enfim, da carta não é do primeiro-ministro, é lida pelo... Da Morte, lida pelo diretor da TV, né? Obrigado. Do diretor da TV. Ali, tem um manancial, assim, para seguir um livro em série, quem sabe, assim, né? Dá muita margem à especulação e, para mim, estranhamente, ele... Como tu falou, esse episódio acaba ali, sabe? E eu acho curioso porque o Saramago parece que ele lê mentes. Porque tu tá lendo o livro e tu imagina, poxa, mas como será que as funerárias estão agora reagindo nisso? E logo depois ele já diz, né, as funerárias, e ele parte para um segmento todo disso, sabe? E toda hora que eu imaginava alguma coisa que ele não ainda falou, ele ia lá e depois falava. Então ele conseguiu abarcar vários momentos, sabe, de todo aquele cenário, todo aquele local onde estava acontecendo aquilo, e conseguiu abarcar todos os pontos. Então acho muito interessante isso. Ele te levou até lá, né? Não é uma coisa mágica. Ele te levou até lá, né? Mas eu acho isso fantástico, e também eu acho que a gente pode falar um pouquinho mais adiante, que é a questão dos diálogos, né? Eles não são assim tão marcados, mas quando eles acontecem, são diálogos maravilhosos, primorosos, de um humor, assim. Eu acho que isso é maravilhoso nessa obra dele, né? Mesmo nesse momento que eu não gosto tanto do livro, que é quando a Morte vira protagonista e começa a perseguir o violoncelista, os diálogos que a Morte tem com o violoncelista são ótimos. Valem aquela parte do livro, realmente. Dá vontade de encenar, inclusive, assim. Tem uma coisa vamos de fazer encenação. Vamos fazer uma encenação. Mas quem vai ser a Morte, quem vai ser o violoncelista? Eu quero ser a Morte. Tá, mas eu gostei muito da parte do teatro, que ele fala que a Morte, tipo, lotou o teatro, assim, que tipo, abraçou... Não sei, fiquei imaginando, assim... Fiquei imaginando o filme, porque tem a questão do ensaio sobre a cegueira também. Não tem como a gente não, às vezes, relacionar, né? Daí eu fiquei imaginando um teatro lá e a Morte, assim, meio sombria. E as pessoas, a gente sem imaginar que a Morte tá perto, né? Tipo, às vezes da gente também. Bom, vamos então agora fazer um rápido intervalo aqui no Clube do Livro. A gente já segue com esse bate-papo sobre Intermitências da Morte do José Saramago, com também a participação de professor aqui da Unicinos, do curso de Letras da Unicinos, a professora Isabel Arendt, fala conosco sobre então a importância da obra então do Saramago. Logo depois do intervalo, já voltamos.